é a minha mãe, que ela sempre dizia assim, meu filho, se algum dia você for assaltado, pelo amor de Deus, entrega as coisas, não vai lutar. Eu sei que você tá fortinho, tava malhando, e na época eu tava bem forte mesmo. Ela falava assim, não tenta reagir não, porque muitas vezes você vai reagir, a pessoa às vezes tá armada de verdade, te dá um tiro e você perde a vida. Então não faça isso. Então, para ilustrar essa questão autônoma, que é o inconsciente, eu quero te mostrar sobre esse caso da minha mãe. A minha mãe sempre falou isso para mim. E um belo momento da vida, a minha mãe foi assaltada, onde dois rapazes de moto pararam assim, e eu não sei se estava armado mesmo, se o cara enfiou o dedo pela camisa e falou assim, passa o celular, passa o celular. Minha mãe pega o celular e joga dentro da casa da vizinha. Os caras ficaram paralisados naquele momento ali, olhou um pro outro, entrou na moto e foi embora, deixou minha mãe ali. Aí depois minha mãe pede a vizinha para abrir a casa, pega o celular de volta, entra na casa da minha avó, que a gente estava guardando, é muito próximo ali a casa da minha mãe e a casa da minha avó, não dá nem uma esquina, não dá nem 100 metros. E aí a minha mãe começa a contar toda essa história. Eu falei, uai, mãe, mas você não disse para mim que tinha que entregar as coisas, não podia reagir? Ela falou, meu filho, eu nem pensei, eu só agi. Então, isso ilustra bem o que isso na neurociência a gente chama de sequestro do córtex pré-frontal, que é essa região do raciocínio, do pensamento, da deliberação de ideias, da tomada de decisão, é o que faz você pensar, sonhar, imaginar, tudo isso é aqui. A minha mãe bloqueou isso. Então, no momento que ela bloqueia isso, que é o que a neurociência descreve dessa forma, como sequestro do córtex pré-frontal, para nós, dentro das 5 leis biológicas, nós chamamos disso de um DHS, que é um conflito inesperado, dramático, ou vivido de forma autônoma, em solidão. Então, quando você vive esse conflito inicial, você precisa identificar esse conflito dentro da história do seu paciente, para aí sim criar uma estratégia de tratamento. Então, vou te dar um exemplo. Essa paciente chegou no meu consultório e começou a contar várias histórias. E falou. E quem já conhece, então, das 5 leis biológicas, sabe que ela é uma pessoa bronquial. O que é uma pessoa bronquial? Uma pessoa que fala muito. E uma pessoa que fala muito, que fala com um tom de voz muito alto, pessoas que vão rir de forma espalhafatosa, um dos programas que ela tem são os brônquios. Porque os brônquios, os animais utilizam do som na natureza para intimidar o inimigo. Então eu falar alto faz com que você me respeite. Isso de forma inconsciente. Automaticamente eu já sabia que ela era bronquial. Mas eu não sabia quando começou isso. E nem era esse o objetivo do tratamento inicial. E aí ela começou a contar várias histórias, e vou entrar no contexto raiva para você entender. Ela foi falando de vários temas, e nenhum me interessou naquele momento. Por quê? Para você identificar o sintoma da paciente ou do paciente e saber se aquele sintoma você precisa tratar ele e saber se você está chegando perto do DHS, o paciente, quando contar sobre aquele tema, ele tem que manifestar algum sintoma do sistema nervoso autônomo. Como assim, Denison?